Fala, caros insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. E depois de um vídeo um tanto imprevisto como o de ontem, nós hoje vamos fazer um vídeo normal do canal falando sobre, coisas que é normal se falar num canal de anime. Que, no caso hoje, por exemplo, é justamente o final de Revue Starlight. Como nós já estamos acompanhando desde o episódio 9, então hoje nós vamos falar do episódio 12, ou o último episódio de Revue. A gente já teve no começo mostrando o palco do destino da Karen, digamos assim. Da Karen não, da Hikari. A Hikari estava sozinha num lugar todo branco, onde ela recitava repetidamente o texto da peça do Starlight. Então, até que em dado momento, Karen aparece lá no palco do destino e no mundo real, entre aspas, num lugar onde as outras meninas estavam, elas estavam se confraternizando e comendo, quando na verdade a gente percebe lá pro final do episódio que elas estavam assistindo o Revue da Karen e da Hikari no palco do destino. Mas enfim, Hikari e Karen acabam juntas naquele palco do destino, que é o palco do destino da Hikari, e Karen, a partir das coisas que vão acontecendo, percebe que Hikari queria ficar sozinha e ela foi para aquele lugar sozinha porque ela não queria roubar o brilho de ninguém. Então ela não deixou com que ninguém participasse diretamente, digamos assim, do seu palco do destino, do seu Revue eterno, digamos assim, ou do seu estrelato eterno. Então Karen começa a tentar fazer com que Hikari se lembre de quem Karen é, porque aparentemente Hikari esqueceu em parte quem é Hikari. Ela lembra que ela é alguém importante, mas ela não lembra quem exatamente é a Karen. Então Karen fica tentando relembrá-la, tentando trazê-la de volta de diversas formas, e Hikari reluta, até que começa um Revue entre elas duas, que, todos esperavam que isso fosse acontecer em algum momento, porque era meio que a lógica da história que em algum ponto do caminho Karen e Hikari se enfrentariam para que o final do anime, ou que a trama chegasse num ponto de culminância, num ponto de ápice, digamos assim, onde as duas maiores protagonistas da história iriam se enfrentar num Revue que iria decidir o destino das duas. E foi basicamente o que aconteceu. Elas se enfrentaram no primeiro momento. Hikari vence, fica tudo escuro, parece que a esperança vai se perder, parece que tudo tá dando errado, que Karen nunca vai conseguir realizar o sonho dela junto com Hikari. A própria Hikari diz isso. E então temos o momento mais importante da história, que é o momento onde a girafa revela quem ela realmente é. E nós entendemos que a girafa é um tipo de mentor intelectual por trás daquilo ali, porque a girafa é o telespectador, ela é aquele que paga o ingresso, ela é quem assiste. E ela deixa isso bem claro quando ela girafa, diz: o espetáculo não é feito apenas de quem atua, mas também de quem assiste. E eu sou essa pessoa que assiste, e enquanto eu estiver aqui querendo ver um espetáculo, ainda vai haver espetáculo, porque os atores continuam atuando de acordo com a vontade da plateia que quer assistir mais do espetáculo. Então a gente descobre a verdadeira natureza da girafa, que era manipular todas elas para que elas continuassem dando espetáculo para a girafa, respectivamente, durante toda a eternidade. Era meio que como uma prisão. A torre do Starlight seria como se fosse uma prisão que a girafa coloca a garota do palco vencedora das audições para dar um show de alta qualidade eterno para ele. Então, depois de mais alguns acontecimentos, a gente tem, digamos assim, o sentido da obra revelado, porque a gente percebe uma coisa que eu percebi no episódio passado. Tudo era, no final, sobre elas duas. Tudo era sobre Hikari e Karen, tudo era sobre o Starlight delas, e tudo era sobre mudar o final da verdadeira peça e encerrar a tragédia, digamos assim. Então, elas têm um outro Revue, e que é basicamente o final do anime, que é o Revue da captura da estrela, um negócio assim, onde elas acabam se confraternizando, se reconciliando, digamos assim, e elas começam esse Revue e depois termina, e as duas... E acontece o momento mais, assim, esperado de todo o anime, que todo mundo meio que esperava que fosse acontecer, mas ninguém tinha certeza que iria, que é
o position 0 das duas, ou seja, as duas conseguindo empatar, no caso vencer juntas e conseguir o estrelato juntas. Então, basicamente assim a obra acaba. É um final feliz, bem, digamos assim, tradicional de história, sem nenhuma grande surpresa. A gente não teve o tal final trágico que eu e todo mundo esperava, ainda bem, porque eu sinceramente tenho um ponto que eu começo a torcer por elas, porque elas são boas personagens e aquilo é tudo nessa obra é sobre o desejo da Karen de conseguir realizar o sonho dela com a Hikari. A obra toda gira em torno disso. E elas conseguindo isso, a gente tem um bom fechamento do arco de personagem da Karen e um bom fechamento do arco geral da obra, porque a gente tem uma Karen realizada, a gente tem uma história concluída, porque a história é toda sobre justamente esse ponto de a Karen conseguir realizar esse desejo, porque a Karen tem um momento no episódio onde ela fala bem claro, não importa quantas vezes tirem meu brilho, porque o brilho que eu tenho de verdade é você, no caso ela fala pra Karen. Então, e a gente percebe isso no episódio anterior, no episódio 11, porque a Hikari não roubou o brilho da Karen nem de ninguém, mas a gente percebeu que a Karen perdeu, quando a Hikari foi embora, a Karen perdeu totalmente a vontade de atuar e a vontade de fazer qualquer coisa, como se ela tivesse perdido o brilho mesmo no Starlight, porque o brilho pelo que a gente entende no final desse episódio 12, o brilho de uma estrela, de uma garota do palco, é o objetivo dela. E no caso da Karen, o brilho dela era a Hikari, porque o sonho e o objetivo de vida dela como artista era conseguir fazer o Starlight junto com a Hikari. Então, a partir do momento que elas conseguem fazer isso juntas, ambas recuperam o seu brilho e o anime acaba. Bom, o que eu achei desse anime, eu vou fazer um vídeo específico falando, deixando a minha opinião geral sobre o anime bem clara. Mas assim, eu curti muito todos os aspectos desse anime não digo do início ao fim, porque eu achei o início um tanto quanto lento, mas isso depois deixa bem claro o motivo mais pra frente. Porque é um jeito de explicar e da gente conhecer as 9 meninas. Mas, de um certo ponto pra frente, o anime ficou bastante interessante, a trama ela é o tempo todo bastante envolvente, a partir do plot twist do episódio 7 fica mais envolvente ainda, no do plot twist do episódio 8 mais envolvente ainda, e tudo acaba se conectando e se encaixando, fazendo uma obra muito legal, que, na minha opinião, foi uma das melhores obras originais que eu assisti esse ano, pelo menos. É um excelente anime, Revue Starlight, tanto na parte narrativa quanto na parte artística, visual. A gente tem uma animação incrível nesse último episódio, a gente tem um traço muito original, muito único e muito simbólico daquela coisa de teatro, daquela coisa de Broadway, digamos assim, daquele clima de teatro mesmo que o anime consegue passar. Enfim, isso é o que eu achei do episódio 12 e a minha avaliação do anime vem depois. Muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!